Olá, meu nome é Marcelo, eu sou acadêmico do curso de História, ingressei agora no segundo trimestre de 2022 e vou falar um pouco então da transição da história não científica para a história científica. Então, a história, ela começa, desde do dito pai dela, né, de Heródoto na antiga Grécia, ela sempre foi um objeto de discussão. Para os gregos, o objetivo da história era sempre explicar as causas de algum fato. Já para os romanos, a história ela servia para justificar suas expansões territoriais. Com o passar dos anos, durante a Idade Média, o Ocidente busca justificar o cristianismo através das explicações religiosas, que é outra forma de contar a história. Porém, é a partir da Idade Média, principalmente com a crítica de Immanuel Kant, né, mesmo que essa história ela ainda esteja ligada à filosofia, que surge ou inicia-se a necessidade da utilização de um método para a comprovação dos fatos e das interpretações. As filosofias da história, elas se esgotam nos próprios filósofos. E desta forma, elas servem de fundamento ou de base fundamental para a teoria da própria história. Então, as teorias da história tornam-se um espaço necessário para a reflexão e a partilha do conhecimento na tentativa de se explicar os fatos, processos, estruturas e sociedades. Então, no século XIX, na busca por um conhecimento objetivo, a ciência utiliza-se de teorias, métodos e comprovações, surgindo assim as escolas teóricas, que caracterizam o paradigma científico da história, sendo as escolas a metódica, a marxista e a escola dos análises. A escola metódica, ela objetiva a absoluta explicação dos fatos, através de técnicas rigorosas de pesquisa. Ela é representada pelo positivismo francês de Auguste Comte e pelo historicismo alemão de Leopold von Ranke, e que buscam reproduzir o discurso oficial dos estados através de temas políticos e a utilização de documentos escritos como fonte. Já a escola marxista, ou materialismo histórico, ela é formada a partir das publicações de Karl Marx e Friedrich Engels, que basicamente é o quê? Ele justifica a história da humanidade através da evolução dialética, seja passando pelos modos de produção escravista, feudal e capitalista. Para Marx e Engels, a vida material e as formas de sociabilidade criam ideias que sustentam as relações de dominação e de poder. Então, a luta de classes é o motor da história, é a relação entre o empregador e o empregado, ou o dono dos meios de produção e quem fornece a mão de obra. Por fim, nós temos a escola dos análises, então, que é a política ela acaba deixando de ser o foco principal da história e começa a dar outros enfoques, como economia, cultura e sociedade. Então, ela se divide em 3 gerações, de 1930 a 1940, principalmente com Mark Bloch. A segunda geração, de 50 a 60, tendo como principal o Fernand Braudé. E a terceira geração, a partir de 1970, onde é que se destaca o Peter Burke. Então, a escola dos análises ela estabelece uma metodologia para análise temporal de curta, média e longa duração, onde na duração curta, de cerca de 10 anos, é estabelecida para análises políticas. A de média duração, que dura cerca de 50 anos, serve de análise para ciclos econômicos, e a de longa duração, superiores a um século, objetiva o estudo da sociedade e sua cultura. Então, o surgimento da figura do historiador profissional, atrelada à concepção de fluxo contínuo do tempo, são as condições para a teoria da história. Esse padrão de cientificidade promove a criação de uma nova comunidade científica específica da história, a qual permite a criação da disciplina de história nas universidades, bem como elaborar estudos específicos com métodos definidos. Ou seja, a história, a partir dessa concepção de método e ademais rotinas, ela acaba se tornando ciência. Então, nós como historiadores, nós podemos optar pelo positivismo do Comte, pelo historicismo do Ranke ou pela dialética de Marx. Porém, essa opção teórica jamais ela vai ter um consenso, ela nunca vai ter uma razão absoluta.
Então, o nosso papel, ou a subjetividade nossa como historiador, e a nossa impossibilidade de sermos inefáveis, é ao mesmo tempo a conquista e o desafio para os historiadores modernos.